Oi, pessoal! Nesse vídeo vamos dar continuidade aos conceitos introdutórios da disciplina de arquitetura. Falamos da diferença na aula passada sobre arquitetura e organização, função e estrutura, tá? Dando início à parte de organização, o computador ele é organizado ou estruturado em 4 principais elementos ou componentes. O processador, que vai ser responsável pelo tratamento das informações armazenadas na memória, ou seja, é ele que vai processar, executar as instruções utilizando os dados que estão na memória. A memória, que vai ser responsável pelo armazenamento dos programas, os dispositivos de entrada e saída, que vão ser responsáveis pelas interações do computador e o mundo externo, e o sistema de interconexão, os barramentos, portas, que vão permitir a comunicação entre esses elementos, certo? Vamos começar agora um pouquinho sobre alguns conceitos dentro do processador. Primeira questão é do que é que ele é feito. O principal elemento para a construção de processadores são os transistores, tá? Os transistores, eles são feitos a partir de uma placa de silício ou então algum outro material semicondutor que possa mudar seu estado elétrico, tá? Para permitir a questão do 0 e do 1, ou seja, alta de energia, com energia e sem energia, certo? Então, esse é o princípio básico de utilização dos transistores. Os transistores são a tecnologia básica dos circuitos integrados, os circuitos digitais que vocês já viram um pouquinho na disciplina anterior a essa, certo? E através dos transistores é que conseguimos criar todos esses circuitos. Quando a tecnologia do transistor ele diminui bastante, é isso que faz com que a área dos elementos, dos processadores, dos circuitos digitais que são produzidos, eles sejam relativamente pequenos. Mas já estamos chegando bem no limite do tamanho mínimo desses transistores, tá? Que, por sinal, ele fica na área de nanotecnologia já. E no que ele é feito? Então, esse gate que está apresentado aqui na imagem, ela é responsável. E do que ele é feito? Esse gate aqui na imagem, são exatamente as portas lógicas feitas através de transistores, e o conjunto dessas portas lógicas é que vai ser equivalente a um circuito elétrico, tá? Um circuito digital. Esse circuito digital, que são os nossos chips, eles vão estar dentro de pequenos pedaços num que a gente chama de bolacha, um wafer de silício, certo? Depois que essas portas lógicas elas são agrupadas dentro com relacionamento a um circuito e toda essa bolacha aqui de silício ele vai ser composto por chips que, por sinal, não precisam ser necessariamente do mesmo, mas normalmente são. E depois de recortada, vamos dizer assim, depois de dividida em pedaços, que é o equivalente a esses circuitos, o chip, ele vai ser encapsulado, tá? Para poder ser utilizado em outras ferramentas, em outros tipos de processo. E como é que isso daí funciona, tá? Primeiro eu tenho um silício, uma parte do silício, como essa imagem que está sendo mostrada aí. Esse pedaço de silício, ele vai ser dividido em círculos, certo? Na verdade, vou criar toda essa ideia dessas bolachas que estão aqui sendo mostradas nessa imagem, todas cortadas. E a partir desse processamento de cada uma desses wafers, eu chego ao padrão das portas lógicas. Ou seja, a partir disso, eu começo o processamento dele, eu passo a ter os circuitos já implementados dentro desse meu wafer. Vocês podem ver aí os quadradinhos, os dices aí, todos eles são circuitos digitais, ou um chip, que foram implementados dentro dela, tá? Com isso daí, ainda dentro dessa pastilha, o chip ele precisa ser testado. Então, primeiro se testa toda a bolacha, todo o wafer, para identificar erros encontrados na produção, certo? No processo de produção. Todos os erros foram encontrados, essa parte vai ser descartada. Se forem muitos erros, pode haver a necessidade de refazer o projeto, o processo de implementação, o processo de criação dessa bolacha. Mas quando ele depois de passar esse teste, foi relativamente aceito, ele vai ser dividido. Esses dices aí, ele vai ser dividido em pequenas partes, que são esses quadradinhos daí, que são os circuitos digitais. Cada um dos chips que vão ser utilizados posteriormente. Depois que eu pego isso daí, eu vou testar um por um. Eu vou testar alguns dices aí, para ver se ele está funcionando.
corretamente, tá? A funcionalidade não é a questão de funcionalidade do que ele implementa, mas se existe algum tipo de erro, logicamente, na implementação, ou seja, no processo de produção. Se ele está tudo ok, ele vai ser encapsulado, como está aí nessa imagem, e dessa forma de encapsulado, ele é testado novamente, os ruins vão ser descartados e os bons vão ser enviados para comercialização. Aqui está um exemplozinho do wafer do Core i7, certo? Esse wafer daqui, ele tem 300 milímetros de diâmetro, com 280 chips aí dentro, certo? Ele utilizou a tecnologia de 32 nanômetros, que significa que os transistores utilizados aí, eles medem 32 nanômetros. Hoje em dia se chega até 9 nanômetros, certo? E cada chip, ele tem um tamanho, cada um desses daqui, certo? Ele tem um tamanho de 20,7 por 10,5 milímetros, ou seja, são minúsculos. A gente normalmente só consegue ver um pouquinho dele utilizando um microscópio. E como é que fica essa estrutura dessa parte de processamento, certo? Dentro do meu processador, ou da minha CPU, da minha central de processamento, eu tenho outras estruturas internas que vão permitir a execução das instruções. Os 4 principais elementos que compõem sua estrutura são a unidade de controle, os registradores, o banco de registradores, a unidade lógica aritmética e o barramento interno para comunicação, tá? Na parte da unidade de controle dentro da minha CPU, eu defino como vai ser o fluxo de execução. Dentro dessa estrutura de definição de arquitetura de computadores, temos uma arquitetura bem conhecida, que é a Von Neumann, que é a que utilizamos até hoje, certo? Nessa arquitetura, ele define que eu tenho uma unidade de processamento, tá? Que seria o processador, onde essa unidade de processamento ela vai ser composta pela unidade lógica aritmética, pelos registradores, por uma unidade de controle, certo? E a comunicação. Essa comunicação, ela vai ser dividida também para a minha memória, onde eu tenho uma memória dividida entre a memória de endereços e a minha memória de dados. Essa memória de endereços é exatamente a memória de instruções, certo? E a memória de dados. E essa unidade de processamento, ela se comunica com elementos de entrada e de saída, ok? As duas principais propriedades da arquitetura de Von Neumann são o programa armazenado e o processamento sequencial das instruções. No programa armazenado, eu tenho a ideia da linearidade dentro da minha memória da implementação das instruções dentro dela, certo? Onde eu vou unificar a ideia da memória de dados e de instruções. Dependendo da arquitetura que vai ser utilizada, eu tenho acesso, os sinais de controles eles vão ser diferentes para permitir a utilização dessa minha memória, tá? O processamento ele é sequencial, né, as instruções, ou seja, eu preciso executar uma instrução inteira antes de começar o próximo, o que faz com que eu precise de um contador de programa, o famoso PC, certo? Para poder identificar em que ponto da execução o processador vai estar, certo? Dentro da minha memória, o endereço de memória referente a ele. A minha CPU tem também a parte de unidade de controle. Essa unidade de controle, ela vai ser responsável por controlar todas as ações dentro desse meu processador, certo? É ele que vai habilitar e desabilitar multiplexadores, decodificadores, e repassar, fazer com que as informações sejam repassadas de elemento para elemento, certo? Então, essa unidade de controle ela vai ser responsável por permitir que todas as operações sejam realizadas na ordem, ou seja, na sequência correta de execução, que a instrução seja buscada dentro da minha memória, essa instrução buscada ela vai ser interpretada, certo? Ou seja, decodificada, e depois disso, depois de decodificada, ela vai habilitar os demais sinais de controle para os outros dispositivos de entrada dos demais elementos para executar a instrução, ok? Ela utiliza basicamente lógica combinacional, que é aquela lógica que eu tenho, dado a entrada, a minha saída vai ser exatamente logo depois da execução, tá? Eu não tenho a ideia de sequência de armazenamento de informações para repasse, ou seja, dentro de um ciclo de clock, essa informação ela vai ser finalizada, ela inicia
no início do ciclo do clock e finaliza no finalzinho do clock. Então, no próximo clock, esses dados podem ser perdidos, tá? Não tenho a ideia de armazenar informações, é só combinacional, como está aí no exemplo da utilização dessas portas lógicas. O que vai utilizar nessa unidade de controle são basicamente multiplexadores, como os que estão sendo apresentados aí. A ideia, se vocês lembram de multiplexadores, eu tenho vários seletores, várias entradas, e eu tenho um seletor para identificar de qual dessas entradas será utilizada, certo? É o equivalente à unidade lógica aritmética, ele pode ter um dado que venha de uma constante ou o dado que vem do banco de registradores. Então, tem que ter um multiplexador aí para definir, e vai vir o sinal de controle para a escolha de qual dos dois, para informar de qual dos dois dados vai ser utilizado na unidade lógica aritmética. E os decodificadores? Os decodificadores vão ser utilizados especialmente para decodificar as instruções. Ele entra um dado, certo? E esse dado, de acordo com uma determinada lógica combinacional, ele vai me explicar, vai me definir quais são os sinais de saída. Ou seja, na parte da decodificação, ele identifica, dentre as entradas, quais são as possibilidades internas para saber qual é a instrução a ser executada. A saída dela vai ser essa instrução com as informações, certo? Então, assim, se eu tenho essas entradas aí de y e 0y com 1 e 0, e eu boto o seletor 1 dentro desses daí, significa que o valor 1 vai ser repassado, certo? Que vai habilitar essa entrada. E vai utilizar apenas a saída que está mapeada no número 1 ali. Outra parte, né, dos elementos internos do meu processador são os registradores, certo? Eu tenho tanto um banco de registradores, que vão ser de propósitos gerais, para serem utilizados para armazenamento de dados, como eu tenho alguns registradores específicos. Esses registradores específicos, eles podem estar implementados dentro do meu banco de registradores também, tá? Então, eu tenho alguns registradores nele que eu vou ter um acesso um acesso proibido, vamos dizer assim, para o programador mexer ele totalmente, que é só utilizado pelo sistema. Os mais utilizados nesses registradores é o MBR, que vai conter a palavra armazenada, a ser armazenada na memória, ou enviada para o dispositivo de entrada e saída, ou seja, ele vai conter esse resultado, esse dado que tem que ser repassado. O MAR, que é o Memory Address Register, ele vai estar responsável por armazenar qual é o endereço da memória, onde aquela palavra que eu vai ser escrita ou lida vai estar, certo? O endereço em si, enquanto anterior dado, esse daqui é o endereço. O Instruction Register, que ele vai armazenar qual é a instrução, certo? Eu não preciso armazenar a instrução inteira dentro dele, porque para identificar qual é o tipo, só preciso do opcode, tá? Ou seja, só da parte inicial dele para identificação de qual é o elemento que vai ser utilizado. Então, nesse Instruction Register, eu só preciso dessa parte mais significativa do meu endereço, certo? Além deles, eu tenho o IBR, o Instruction Buffer Register, que vai armazenar temporariamente a próxima instrução que vai ser lida da memória, certo? Para facilitar. Assim que eu finalizo uma execução de uma instrução, se eu já estou com ela no registrador, a próxima, eu não preciso ter um acesso à memória para iniciar uma próxima instrução, certo? Então, a próxima vai estar sempre armazenada aí. O Program Counter PC, que vai armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada, certo? E o acumulador, o AC, ou multiplicador quociente. O acumulador, o AC, ele vai ser um operador, um registrador temporário que vai armazenar os resultados da ALU, certo? E o outro, no caso, o multiplicador quociente, eu vou utilizar para armazenar dados específicos da multiplicação. Até porque, por exemplo, um dado de multiplicação, uma multiplicação de dois dados de 32 bits, a minha saída vai ser um dado de 64 bits. Certo? Então, preciso de informar onde vai estar. Por exemplo, no MIPS, que vai ser o processador utilizado por a gente dentro dessa disciplina, eu tenho um registrador que vai armazenar o código, desculpa, a parte mais significativa desse resultado e outro que armazena a parte menos significativa. Okay? Os circuitos sequenciais. São exatamente os circuitos sequenciais que me permitem a execução dessa minha instrução, certo? Através da sequência, eu adiciono um elemento que vai ser um elemento de armazenamento de estado. Então, eu tenho uma modificação do estado dentro dessa entre essa entrada e essa saída.
Eu armazeno essa informação dentro de um registrador de estado que vai ficar responsável por guardar essa informação para ser utilizada em próximas interações, próximos círculos. Então, diferente da combinacional, que eu tenho uma modificação da saída com toda a modificação de entrada, nessa daqui não necessariamente. Eu tenho a modificação da saída, mas esse dado vai ser armazenado e pode ser utilizado numa próxima instrução, na próxima sequência. Essa parte de registradores, eles vão ser implementados através dos flip-flops, certo? Então, vocês devem ter visto na disciplina de circuitos anterior a como é que são implementados os LEDs e os flip-flops para poder fazer também os registradores. Ou seja, esses são elementos de armazenamento de informação. E no banco de registradores, eu preciso de um decodificador também para identificar qual dos registradores dentro dele vai ser lido para ser repassado. Ou seja, eu tenho informação aqui de controle que vai me dizer qual dos registradores, por exemplo, eu vou pegar um dado de entrada para minha LU. Esse daqui para escrever um endereço, eu defino, eu habilito esse sinal para identificar qual desses daqui, vamos dizer que seja esse, vai estar a informação, ou seja, o registrador que eu quero utilizar e o conteúdo dele é que vai estar na minha saída para ser utilizado. Okay? Além disso, tem a unidade lógica aritmética, que vai ser responsável por relacionar todas as operações lógicas e aritméticas, ou seja, adição, a subtração, a multiplicação, o AND, o OR e todos os demais, certo? Então, essa unidade lógica aritmética que vai realizar realmente a execução de cada uma dessas instruções, tá? Na parte lógica. E o barramento interno. Esse barramento interno vai permitir que o meu processador, minha unidade de processamento, ela se comunique tanto com a memória como com os dispositivos de entrada e saída através dos controladores. Aqui está um outro exemplo de um processador. Aqui é aquela visãozinha do DICE, certo? Dentro do silício, lembrando. Tem o corezinho dentro daquela minha placa de silício. A bolacha, eu tenho cada um desses quadrados que vão ser os meus circuitos. Então, esse quadradinho é exatamente a visão do processador ARM da Apple, o A5. Okay? Na próxima aula, a gente continua falando um pouco sobre memória. Até mais. Encontro vocês na próxima.